Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiu suspender aí desdobramentos do programa Parceiro da Escola, aquele que pretende, passar ali para a gestão de empresas, áreas administrativas de colégios estaduais. Isso aconteceu a pedido de um deputado da oposição aqui do Paraná, o deputado professor Lemos, do PT, que falou com exclusividade aqui ao RIC Notícias Opinião nesta segunda-feira. E hoje a gente conversa com o secretário de Educação, Rony Miranda, porque o governo, naturalmente, não concorda com esse entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Já afirmou, inclusive, que vai recorrer para manter esse projeto. Quero lembrar que a suspensão temporária foi uma decisão individual do conselheiro Fábio Camargo, e já começo dando boa tarde aqui para o secretário Rony Miranda, que participa na Jovem Pan News. Secretário, boa tarde para você. Como é que o governo recebeu, então, essa decisão, de suspender o programa e o que espera a partir de agora? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade para falar sobre esse projeto. Esse projeto que ele é inovador, é um projeto que vai trazer uma inovação na gestão escolar, isso que é importante dizer. A decisão do conselheiro Fábio Camargo foi em cima do processo de credenciamento das duas escolas que estão funcionando atualmente, para que não houvesse ampliação. No edital que nós temos hoje atual, ele que foi publicado há poucos dias, ele não tem uma interferência, então não há uma suspensão no edital da Secretaria de Estado de Educação, até mesmo porque as duas escolas que estão funcionando hoje é um edital realizado pela Paraná Educação, que é uma empresa, uma OS, do governo do estado, que realizou esse processo. Neste momento, nós seguimos com o nosso edital publicado e em pleno funcionamento. Bom, a gente sabe que tanto o governo quanto a oposição ainda devem travar aí novos embates em relação a isso. Da mesma forma que o governo vem recorrendo, a oposição já falou que se a medida for derrubada, vai brigar na justiça, porque entende que o programa tem ali uma série de falhas, de problemas. E aí ontem, durante a entrevista, inclusive, com o deputado que propôs essa medida, aceita aí pelo Tribunal de Contas, até o momento que vai ter revisão, inclusive, do pleno do TCE, que pode ser revista, enfim, e ser derrubada essa questão, ele apontou alguns pontos, secretário, que eu gostaria que o senhor respondesse, Um deles, inclusive, nós perguntamos aí para o deputado se não seria livre escolha dos pais, porque há a previsão de uma consulta para a comunidade escolar decidir exatamente sobre esse modelo, se quer ou não quer. E ele apontou que, por decreto, essa questão da opção da comunidade escolar, ela só vai ser válida se você tiver a presença de 50% da comunidade que é apta a fazer essa decisão. Caso contrário, isso fica na mão do secretário. Existe, de fato, essa medida, essa questão dentro do desenho dessa consulta pública, desse plebiscito ou não? Sim, toda consulta que nós realizamos na comunidade escolar, existe um quórum mínimo. A gente não pode tomar a decisão de um futuro de uma comunidade escolar em um quórum muito pequeno de participação. O que a gente tem assim, uma participação nas nossas votações, por exemplo, para a eleição de diretores, sempre tem uma participação massiva de candidatos. Então, de candidatos, de quórum. A gente não tem nenhum problema de não ter atingimento do quórum. O que a gente vai fazer nesse momento, que não havendo quórum mínimo naquele dia, vamos colocar um segundo dia de votação. Vamos agendar e fazer um chamamento da comunidade escolar para votar a segunda vez. Nessa segunda vez, a comunidade ela abdica desse direito de votar. O que acontece? Essa decisão passa para a mantenedora, para a Secretaria de Educação. A comunidade deu a sua intenção, dizendo que ela não quer tomar essa decisão e que ela deixa essa decisão na mão do Estado para essa decisão ser tomada pelo governo do Estado. E assim vai ser feita. Mas o princípio é a participação. Tanto é que a Secretaria de Estado de Educação tem feito várias caravanas para levar as propostas do parceiro, tirar dúvida, esclarecimento com a comunidade. Vai lá na escola do pai, do filho do estudante para levar essa resposta. E também estamos trabalhando com as redes sociais, nossos chefes de núcleos regionais de educação estão dando entrevista nas rádios, nas TVs locais,
para levar o maior número possível de informação sobre o programa Parceiro na Escola, para que toda a comunidade escolar seja esclarecida e tenha essa informação, que é o que nós procuramos levar a informação com a verdade, com o que é real. Como você mesmo disse, Rafael, é a transferência da administração da escola, ou seja, a parte administrativa. O professor continua na escola, o aluno não vai pagar matrícula, não vai pagar mensalidade, não vai ter seleção de estudantes, tudo é a mesma escola estadual, só que com um reforço na administração. Ou seja, o diretor que hoje ele é sozinho para fazer a gestão da escola, hoje ele vai, com o parceiro da escola, ele vai ter um reforço, ele vai ter um coordenador, uma equipe que ele vai apoiar na manutenção da escola, na parte de RH, na parte administrativa de compra de material, limpeza da escola, tudo isso ele vai ter um apoio. Secretário, outra alegação em relação a isso, né, é de que, de certa maneira, o diretor ele passaria por uma preparação, um curso administrativo de 2 anos, não seria um completo leigo ali na gestão, mas na visão do governo, existe ali uma falta de eficiência na gestão dessas escolas, né, e vai existir também, por outro lado, um ganho cedendo a gestão nesse controle da questão administrativa, da questão financeira, né, para essas empresas, ou seja, há uma ineficiência hoje em algumas escolas na área administrativa? O que nós temos hoje é um diretor que tem várias tarefas para ser realizada na escola. Por exemplo, ele tem que fazer a compra da torneira que quebrou, ele tem que ir lá contratar a empresa para consertar, ele tem que comprar o material de limpeza, ele tem que ver o professor que faltou, quem que vai entrar no lugar, o funcionário que faltou, o material de limpeza, a vassoura que quebrou. Tudo isso está sobre os ombros dos diretores. É uma carga administrativa muito grande. A Inglaterra, que é o modelo que o Paraná se inspirou, ela passou isso para uma empresa, uma instituição que tem o rol na educação, ou seja, a gente não vai passar a administração para uma empresa de construção ou uma empresa de limpeza, é para uma instituição privada, para um colégio particular que vai fazer essa gestão administrativa, que está no DNA a educação. E o que o nosso diretor vai ter agora é mais tempo para trabalhar no pedagógico. O que eu quero dos meus diretores é que eles se dediquem à aprendizagem dos estudantes. É para isso que eu fui formado professor, que meus colegas diretores foram formados professores, para trabalhar com a aprendizagem e não nessa parte administrativa. Eu quero tirar toda essa carga administrativa e ele vai ficar com todo o seu tempo de trabalho dedicado aos estudantes, aos professores, aos pais de alunos, para fazer toda a comunicação com a família. E o diretor da rede estadual é nosso, é um professor da rede estadual, concursado, que vai passar por esse processo, que quem já está vai continuar, e se ele sair porventura, nós vamos fazer um processo seletivo para selecionar o próximo diretor. É este modelo que vai ser implementado nas escolas estaduais. O que eu vejo um pouco dos deputados do PT é um desespero contra o privado. Entende-se que o privado vai fazer alguma coisa errada. Hoje, quem faz uma reforma de uma escola é uma empresa privada que nós contratamos. Quem fornece o material da limpeza da escola é uma empresa privada. Quem fornece o material da alimentação escolar, que o Paraná tem a melhor alimentação escolar do Brasil, é uma empresa privada. Então, tudo isso significa que o privado faz parte. Nós vivemos num país capitalista, onde temos empresas privadas e temos empresas públicas. O que nós temos é uma lei bem construída, votada na Assembleia, que inclusive a Advocacia Geral da União, que é a advocacia do governo PT, lá do governo federal, ele já se colocou a favor da nossa lei. O próprio AGU do governo federal colocou que a nossa lei é constitucional e ela não fere nenhum quesito da LDB. E surpreendeu, então, secretário, que teve esse amplo apoio, foi aprovado em junho, julho, se eu não me engano, né, pela maioria dos deputados estaduais aqui, de fato, né, essa medida. E agora a gente está em novembro, vem uma decisão individual do Tribunal de Contas, né? Enfim, como um revés em cima dessa questão. Surpreendeu o governo esse ponto de vista individual do conselheiro do Tribunal de Contas? É que a decisão do conselheiro Fábio Camargo, ela é em cima do procedimento de credenciamento, que nós temos vários processos que podemos contratar uma empresa. Por exemplo, a gente tem inelegibilidade, ou seja, quando é uma prestação única de serviço, ou dispensa de licitação, ou a licitação, ou credenciamento, que é o modelo que nós estamos utilizando. O credenciamento, por que é o credenciamento? Porque a gente não quer baratear a educação, e não quero gastar mais. A gente só quer
prestar um serviço com mais qualidade, dando resposta mais rápida à comunidade. Então, por isso, o credenciamento vai consistir de que forma? É por técnica, tá? O que consiste? A gente vai estipular já o preço que nós vamos pagar, nem R$1 a mais e nem R$1 a menos. Esse cálculo foi feito em cima dos custos que nós temos hoje para funcionar cada uma dessas escolas. E depois, nós vamos ver tempo de serviço prestado. Quanto que esse colégio particular está no mercado prestando serviço. Terceiro indicador, quantos alunos eles têm matriculado, isso conta ponto. Quarto quesito, se ele está estabelecido aqui no Paraná, também conta mais ponto. Então, são essas regras que estão no nosso edital que consiste nesse processo de credenciamento. É isso que o conselheiro Fábio Camargo está questionando. Como você já adiantou, nós, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, vamos recorrer ao pleno dessa votação, porque a gente entende que nós cumprimos a legalidade, temos todas as condições do legal para funcionar, não incorre em nenhum privilégio, nenhum direcionamento, mas sim prezamos pelo recurso público e como nós somos defensor da transparência de todo este processo, o nosso edital ele está aberto, está publicado, todas as instituições e empresas estão tendo acesso, estão buscando esclarecer dúvidas, estão entrando com pedido de esclarecimento, e nós estamos dando todas as informações. Esse processo, o que é outra coisa bem importante, Rafael? Nenhuma empresa privada, nenhuma instituição, nenhum colégio particular pode ganhar todos os lotes. Eles vão ganhar, o máximo que ele pode conquistar é 30% dos lotes, ou seja, a gente quer o maior número possível de instituições participando desse processo. É o colégio particular que tem lá em Foz do Iguaçu, o colégio particular que tem lá em Maringá, em Londrina, aqui em Curitiba, que a gente quer que participe desse processo, para até que a gente possa ter comparabilidade, ou seja, eu quero comparar como que essa instituição está e como ela está. E a nossa parceria aqui, que nós estamos fazendo com a instituição privada, com os colégios particulares, eles vão ter que apresentar resultados. Primeiro, vai ter que melhorar a frequência. Segundo, tem que ter a aprovação todos os anos dos pais, se os pais estão aprovando esse projeto, se a instituição está prestando um bom serviço. Terceiro, o próprio diretor vai prestar também, tem que ter o atestado do diretor que ele está satisfeito com a prestação de serviço. E quarto, a aprendizagem do estudante. A gente vai aplicar em março uma avaliação para todos os estudantes, do 6º à 3ª série do ensino médio, de matemática e língua portuguesa. No ano de 26, vamos aplicar de novo esta avaliação. E nós vamos comparar qual que foi o grau de evolução de aprendizagem do estudante de um ano para o outro. Se a instituição não apresentar melhora, ou ficar estagnada, ou cair, ela vai ter desconto no repasse, ou até mesmo a rescisão do contrato. E outro indicador que nós vamos acompanhar é o IDEB. Se não subir no IDEB, também a empresa está fora. Então, aqui não tem nenhuma situação de compactuação com a ineficiência. A gente quer melhorar e vai melhorar a educação, porque eu tenho um exemplo da Inglaterra. Se deu certo na Inglaterra, se deu certo na Coreia do Sul, se deu certo na Espanha, por que aqui no Paraná não vai dar certo? Vai dar certo sim. A gente tem que acolher a empresa privada no setor, mas cobrar resultado, cobrar com firmeza resultado de entrega de qualidade e prestação de serviço. É o que eu faço todos os dias aqui como secretário de Estado de Educação. Secretário, como ontem nós abrimos aqui o espaço para crítica, tenho que abrir aqui também o contraponto, né, para que o senhor comente aqui os aspectos que foram levantados aí, né, na hora de, digamos assim, diminuir o projeto ou de trazer inconsistências em relação ao programa. E aí, para fechar a nossa conversa, um dos últimos pontos que foram apresentados é a questão de gasto com recursos, porque segundo a oposição, né, que o senhor classificou aí basicamente como uma questão de desespero dos deputados do PT, apontam eles, basicamente, que o governo iria gastar mais dinheiro repassando pela conta que é feita com o custo de cada aluno para as empresas privadas do que o investimento que é previsto para a educação. E aí a justificativa é que esse dinheiro poderia ir diretamente para melhorar os índices de educação do Paraná. Vai ter aumento da contratação dessas empresas, do gasto que o governo faz com o dinheiro que é destinado para a educação do Paraná? Eu respeito muito o professor Lemos, ele foi diretor de escola, é professor como eu, da rede estadual, concursado como eu também, mas ele não está faltando com a verdade. A lei que nós aprovamos na Assembleia,
É uma lei que tá na lei que não vai ter aumento de recurso. Inclusive, se eu aumentar o gasto com essas escolas, eu vou incorrer em improbidade administrativa. Então, é o meu CPF que está em jogo. Então, enfim, não vai ter aumento. O recurso é o mesmo. Até por isso que, como eu coloquei, não é para baratear a educação e nem encarecer a educação. É o mesmo valor com mais eficiência prestado. Por que vai ser mais eficiência? Veja, Rafael, hoje para eu substituir, um professor está doente, pegou licença médica. As pessoas ficam doentes. Ela pegou licença médica. Eu levo, em média, de 5 a 7 dias para substituir esse professor. Porque eu tenho que publicar um edital, dar o prazo legal, para que as pessoas tenham a publicidade desse edital, que elas venham e tragam seus documentos, passa por esse processo, até ela chegar na escola. Até ela chegar na escola, voltou o professor que estava de licença de 5 dias. Não deu nem tempo de substituir. Agora, o parceiro, ele vai ter 24 horas para substituir esse professor. Então, isso é muito importante dizer para você. A eficiência nas questões que hoje a burocracia, que a lei me trava, eu posso superar essa situação. E as pessoas têm um pouco de preocupação muito com o privado. Esse é um pensamento mais da esquerda, obviamente, do PT, nesse caso, que o empresário vai ser um malvado. Não, o empresário pode ser um malvado, pode, mas aqui nós vamos ter travas e cobranças muito sérias, como a gente tem feito com as duas escolas. As duas escolas que funcionam hoje no Paraná, elas funcionam muito bem. 90% dos pais aprovam o projeto nas duas escolas. As escolas melhoraram seus indicadores de frequência na escola. Elas melhoraram no indicador de aprendizagem. E o que é mais importante, sabe, para mim, Rafael, é o aumento de matrícula. O pai só coloca o seu filho numa escola onde essa escola ele sente que ele vai ser bem atendido, que o seu filho vai ser bem acolhido e que ele vai ter aprendizagem. Essas escolas tinham entre 920 e 940 alunos matriculados em 23. E nesse ano de 24, elas já passaram de 1.150 alunos cada uma delas. Houve um aumento significativo. Eu convidei, inclusive, na época, os deputados da oposição que fossem nas duas escolas, sem o acompanhamento do secretário. Fosse lá e falasse com a diretora, com os professores, com os estudantes, com os pais, sem a interferência do secretário ou alguém da secretaria. De livre. Vários deputados da base foram, que tinham um pouco de dúvida sobre o projeto na época que estava na Assembleia. E saíram de lá extremamente satisfeitos com esse projeto. Porque ouviram dos pais, dos estudantes, dos professores, que a qualidade na escola melhoraram. O professor agora tem mais apoio, o professor tem mais condição de trabalho e se sente mais apoiado. A mesma coisa da escola parceira aconteceu com a cívico-militar. O que dizia o PT? Que o professor vai perder sua autonomia em sala de aula, que o militar vai mandar ele na sala de aula. Hoje não. Hoje os professores me relatam, me testemunham, dizendo, secretário Rony, hoje eu consigo dar aula aqui na escola cívico-militar. Hoje eu me sinto realizado como professor, porque eu consigo dar minhas aulas, transmitir meus conteúdos da forma que eu planejei, que anteriormente eu tinha que ficar fazendo gestão de disciplina na sala de aula. E hoje já não tenho mais esse problema. É a mesma coisa do parceiro. O que eu digo aos pais, pai e mãe, você pode ter certeza, você que vai poder colocar teu filho numa escola que vai ser administrada por um diretor concursado nosso e vai ter apoio de um colégio particular na gestão administrativa. Você vai ter um suporte na tua escola. E você, professor, que é concursado, você que é professor PSS, você vai ter mais apoio no teu trabalho. Você vai ser um professor que vai receber apoio do teu diretor, da equipe do parceiro da escola, do colégio particular, e também de toda a coordenação que vai lhe apoiar. Esse trabalho que nós vamos entregar para toda a comunidade. Secretário, para fechar nossa entrevista, em relação a essa derrota pontual do governo, né, no Tribunal de Contas do Estado, já houve a sinalização e o aviso, né, de que o governo vai recorrer. Tem análise do Pleno também do TCE. Qual é a expectativa daqui para frente? O senhor enxerga aí um embate longo com a oposição em torno desse tema? Vai ser como é da Cívico. A Cívico hoje, o PT levou até ao Supremo Tribunal Federal. No Tribunal de Contas, nós não vamos ter a sessão do Pleno amanhã, porque é feriado, então ela fica para a próxima quarta-feira, passando amanhã, e a gente está convicto do projeto, que ele é um projeto legal, ele é institucional, ele está cumprindo todas as questões legais, e é bem para a educação do Paraná. É bom para a educação do Paraná? É essa pergunta que eu respondo todo dia. Se é bom para a educação do Paraná, a gente vai realizar aqui. E contamos aí com o bom senso dos conselheiros, que têm hoje tido
um trabalho muito institucional, republicano dos nossos conselheiros do Tribunal de Contas, feito um trabalho exemplar em relação aos processos, tanto de licitações aqui do governo do Estado, mas como também em orientação. Nós temos um diálogo muito constante com o Tribunal de Contas, para que esse diálogo ele só fortalece e aprimora os processos dentro da própria Secretaria de Educação. Então, nós acreditamos muito nesse diálogo e no convencimento dos demais conselheiros em relação à questão constitucional do nosso projeto e da legalidade dele para a continuidade. Muito obrigada pela entrevista ao RIC Notícias Opinião, secretário. Uma boa tarde. Obrigado, Rafael. Obrigado à Jovem Pan News pelo espaço, pela oportunidade e levar esse esclarecimento a toda a população paranaense. E agradeço mais uma vez. Nós conversamos com o secretário de Educação, Rony Miranda, a respeito dessa polêmica aí em torno do projeto Parceiro da Escola. Quero lembrar que ontem, nesse mesmo programa, nós ouvimos aí o deputado da oposição, professor Lemos, do PT, que foi o responsável por acionar o Tribunal de Contas do Estado, que levou, portanto, a essa suspensão em torno do programa aqui no Paraná.